A situação da antiga estação ferroviária de Matão começou a tomar alguns outros rumos nos últimos meses. Fundada em 25 de março de 1899, ela completou 114 anos em 2013. O prédio está inativo desde meados da década de 90. Recentemente, o movimento do Facebook Vamos Salvar a Nossa Estação Ferroviária trouxe o assunto para ser discutido na comunidade outra vez. O que fazer com esta estação? E se é que o município tem como fazer, tem autonomia para isso, se deseja mesmo fazer alguma coisa, como caminhar até que isso aconteça, enfim, é por essas razões que estamos recebendo aqui no estúdio membros do grupo, Joamir Pinotti e a Lígia Maria Ferraz Bovo. Boa noite, Lígia, tudo bem com você? Nesse microfone, tudo bom? Boa noite, Décio. Joamir, tudo bem com você também? Obrigado pela presença dos dois, viu? Afinal, de quem é o domínio hoje do imóvel, vamos dizer assim, do patrimônio ali, hein, Joamir? É do Estado? Olha, a estação... Pode falar bem mais perto. Ela faz parte do patrimônio do governo federal. Ah, é federal? A rede ferroviária federal, ela absorveu toda aquela história que um tempo foi a Araraquarense, posteriormente a FEPASA, depois a Ferroban. Ela absorveu todo esse patrimônio. No caso nosso aqui, os trilhos são utilizados pela ALL. Concedidos, né? Concessão, não sei exatamente qual é o contrato, e as estações estão relegadas. Mas o patrimônio em tese, é do governo federal? Do governo federal. Você conhece alguma cidade que tenha conseguido, junto ao governo, algum tipo de comodato, alguma coisa assim, para utilizar um bem desse? Que tipo de contrato foi feito de acordo com a rede, eu não sei. Mas São Carlos... Conseguiu? Araraquara, Rio Claro, só essa linha da antiga Araraquarense. Outras linhas como Rincão, como Mutuca e outras demais aí, da mesma forma. Bueno de Andrade. Todas voltadas para manutenção do patrimônio histórico da cidade e da sua região. A Lígia lembrou bem, Bueno aqui, né, Lígia? Bueno tem uma estação linda. E a prefeitura é que tem provavelmente algum tipo de concessão, né? Provavelmente. É o que nós estamos tentando fazer contato com esse pessoal para saber qual é o caminho, né? E o que a gente gostaria que fosse feito aqui em Matão também. Você já sabe de alguma coisa, Lígia? Como foi lá? Não, nós estamos ainda pesquisando, né? Pesquisando sobre isso. Tem alguns contatos que a gente conseguiu. Pessoas, provavelmente de Bueno, tenha sido feito através de Araraquara, né? Como Araraquara era a central ali da Araraquarense, então eles tiveram um investimento aí grande, tiveram doação do governo federal para fazer um museu, para restaurar a estação. E eu acredito que Bueno tenha sido através de Araraquara também. Se eles conseguiram, né, Jamir? Por que não a gente, né? Exatamente. Porque a ferrovia está incrustada na memória, na saudade de muita gente. Quem o conhece sabe, quem não conhece é bom que saiba que ele tem um restaurante à beira, inclusive, da própria ferrovia aqui em Matão, que corta a nossa cidade e com motivação toda a estação da 15, com toda uma motivação de ferrovia ali, tudo. Ali já não deve ter sido diferente. Em outra região daqui, porque era menino em outra região, mas o trem era uma coisa... como esquecer, né? Quantas viagens que a gente fez e tudo. Quer dizer que está aí muito encrustado na saudade da gente, né, Jamir? Da ferrovia. No meu caso, por exemplo, eu tenho um contrato com a Rede Ferroviária Federal. Ah, é? O prédio que eu ocupo é da Rede Ferroviária. Aquele prédio lá? Do restaurante? A construção eu que fiz, mas em cima de um contrato que eu tenho com eles. Tá. Que eu pago um aluguel mediante um DARF, portanto é um documento federal. Tá. A nossa intenção e assim a nossa linha de raciocínio desse grupo, ela está muito atrelado à burocracia que existe no nosso país. Portanto, nós entramos com um protocolo na prefeitura, estamos aguardando um retorno, sabemos que já tem um trabalho, a gente acredita que a prefeitura ela segue esse caminho de chegar até a essas instituições federais. Isso foi quando? Agora logo faz uns logo que assumiu o novo prefeito. Agora, recente. Isso. E por quê?
essa estação, ela pertence a alguém, nós estamos acreditando que seja do governo federal, enfim, de nós todos. Para ter um trabalho assim, vai ser feito um tombamento? Qual a retaguarda, o respaldo legal para nós recuperarmos aquilo? Não estamos falando em dinheiro, não estamos nem em projeto, e sim a legalização disso. E aí se dá um prosseguimento com as parcerias possíveis que se pretende fazer. Agora, desculpe, de fato a marca registrada da nossa cidade. Que você imagina, nós tivemos talvez 2 momentos importantes em Matão. Eu não sou nenhum historiador, mas eu imagino dessa forma. Primeira igreja, que começou, foi o pontapé inicial, que deu essa alavancagem das famílias que vieram para cá. E segundo, a estação de trem, com a estrada de ferro. O grande progresso. A grande via de trazer e levar as coisas importantes para cá. Tem que ser considerado isso. Tem que ter uma referência da história em cima disso. Nós não temos mais em Matão monumentos ou prédios que lembrem isso. Passamos 100 anos, empresas estão completando 100 anos, está na hora boa de se pensar em fazer esse resgate. Seriam parceiros excepcionais. Excelentes. Essas empresas centenárias, bem lembrado, Joemir. Exatamente. Inclusive o nosso objetivo, talvez seja, primeiro, a gente precisa do poder público para essa legalização, para essa parte burocrática, né, Lígia? Mas o que nós gostaríamos é de oferecer a ajuda do grupo, né, para buscar recursos para isso, para não onerar a prefeitura, né, apesar de ser uma obra importante. A gente sabe que tem outras obras muito mais importantes aí para o progresso, né? Mas a gente precisa preservar a história. É verdade. Essas obras podem ser importantes. Vocês vão vendo imagens ali, já tem imagens atuais lá, né? Das dependências da estação e outras imagens antigas que nós vamos inserindo aí ao longo da entrevista. Outras coisas podem ser importantes, Lígia e Joemir. Mas eu acho que nós investimos muito pouco na nossa memória aqui, hein? Acho que estamos devendo há muito tempo para a memória de Matão. Você não acha? Sim. Olha só, nós temos, por exemplo, o doutor Adair Pedro. Sim. O Sabiá, que tem um acervo muito grande. Sim. Nós temos lá o Dudu Scut, um acervo grande, no outro segmento da história. Essas empresas que nós falamos aí, não se fala mais no café da cidade, mudou o contexto desse tipo de economia. Mas existe. Olha, nós temos gente aqui com 100 anos em Matão, que poderia dar um depoimento disso tudo, né? A nossa intenção no momento é fazer esse resgate do prédio. O que fazer depois? Nós sabemos que tem Secretaria da Cultura, tem pessoas mais focadas e com mais mérito para fazer isso. Como a Lígia disse, a Lígia ela é a nossa presidente. Esse grupo, ele não tem essa forma assim de instituição, tal, mas achamos que para uma unida organização deveria ter uma pessoa que comandasse. No caso é ela. E outras coisas depois. Nós estávamos falando ontem à noite. Você vê a pedreira aqui do Matão, a antiga pedreira. Olha o que é possível fazer. Então nós estamos assim, tomamos também as nossas cervejas, mas viajamos essa história da cidade. Nós crescemos aqui, né, e que puder contribuir para isso. A prefeitura faz a parte burocrática, a parte legal. O Chico, o matonense, deve pensar dessa forma também, dentro do ritmo que é possível para eles. E nós estamos à disposição para isso aí. Mas o Joemir foi bem além. Eu acho que a tua ideia foi interessante, porque há toda uma condição muito favorável, a menos que a burocracia talvez seja o maior impedimento do momento, né? Sim. Porque essas empresas, Lígia, vocês estão no caminho certo, são empresas centenárias, né? Que duvido que se negariam a ser parceiras, por exemplo, num projeto desse de recuperação ali, né? Nós temos hoje já um museu estabelecido dentro da Casa da Cultura que poderia ser abrigado lá, o acervo todo ser levado para lá. Enfim, tem muita coisa conspirando a favor aí. Nós temos pessoas, inclusive, ligadas à estação. Por exemplo, seu Divino Rigueiro. Seu Divino trabalhou a vida dele inteira lá. Ele deve ter coisas assim, objetos ou próprias histórias mesmo, que precisam ser preservadas. E tem muita gente na cidade. Muita gente. O Cirinho, eu via lá outro dia, ele tem um material enorme, assim como esses outros tantos devem ter, né? Albertinho Benassi, que faleceu há pouco tempo, a filha dele com certeza
poderia não ceder coisas que ele tinha lá. A gente mesmo, nós temos a família de Matão sempre. Então, eu acho que as nossas crianças, os nossos jovens, não conhecem a nossa história. Tá tudo muito favorável, né? Olha só, mas em 1948, quando houve o alargamento da Estrada de Ferro, da bitola da Estrada de Ferro, a empresa que veio para cá chamava Titã. Ela fez todo esse trabalho que pegou de Araraquara, foi até ali próximo de Rio Preto. O acampamento principal era aqui. Agora, se você imagina naquela época, Matão receber 300 homens de fora. A maioria ficou. Meu pai foi um deles. E o que representou o salto de qualidade que deu para as oficinas de recuperação, as empresas de manutenção, a mão de obra que deu. Olha a alavancagem. O livro do Dr. Jarbas sobre a Estrada de Ferro Araraquarense, ele tem um capítulo especial sobre a estação de Matão. De Matão. O que diz lá? E, primeiro, daquilo que eu falei, né, que foi em cima do que eu li no livro, do que representou para carga e descarga na cidade. As empresas de Matão, que já exportavam naquela época, o café, por exemplo, que foi muito forte aqui, não saía daqui, mas fazia parte da malha. Né? E tem outro dado também importante a ser lembrado. Os ferroviários foi a classe de operários mais organizada que o Brasil já teve. E grande, hein? Numerosa. Grande. De time de futebol a colônias de funcionários. Nunca tivemos outra coisa igual. E nós temos a colônia antiga aqui também. Ainda. Né? O seu Divino, que foi um dos últimos chefes da estação, né? Tem tudo isso na memória viva. Mas você pode dizer assim, pô, mas tem uma coisa mais importante para pensar? Gente, se a gente não resgatar essas coisas, não for uma base da nossa referência de cidadão, de história, nós vamos pensar em que exatamente? O povo que não tem passado, não tem presente, o futuro é duvidoso. E o livro tem uma parte também que ele trata do lado romântico da estação, né? Que antigamente, logo no início, o footing era realizado ali. Então, quantos casais se conheceram ali? É verdade, né? É mesmo. E hoje tem seus descendentes aqui. É verdade. Fora a outra parte também, que era a parte econômica propriamente, né? Eu estava domingo agora lá em Silvânia e passava uma composição dessas grandes de carga e eu olhei aquilo lá, me lembrei da minha infância, porque fui criado à beira da linha, lá na minha cidade, tudo. E pensando, que burrice foi essa opção rodoviária, né? Sem dúvida. Feita aí nas décadas passadas aí. Meu Deus do céu, tão viável que podia ser, mas largaram tudo, né? Olha, se imaginar o que acontece na Europa e o que acontece nos Estados Unidos, a rede ferroviária que eles têm, eu não sei porque esse modelo não pode ser seguido aqui pela gente. Falando no livro, o Dr. Jarbas, o pai dele foi ferroviário e residiu, ele inclusive também, né, a molecada toda, numa casa que existe atrás da estação, que era a casa dos chefes da estação, que naquela época representava o poder da cidade. O prefeito, na falta do prefeito, o delegado, na falta do delegado, o chefe da estação. O chefe da estação era assim? São histórias aí que o pessoal conta, se não fosse de fato, mas pelo menos, se não fosse direito, melhor. De fato era. Pelo que ele representava na cidade, né? Além do senhor Divino, tem mais alguém aqui, hoje, ferroviário ainda, remanescente desse tempo da ferrovia aqui? Tem os filhos, netos, né? Nós temos no nosso grupo, que aliás foi quem deu origem a Heloísa Cavica, que publicou a primeira foto, que foi a explosão do movimento, que morou nessa colônia. Tem os Tortorello, o Leleio. Mas agora, assim, que trabalhou lá, acho que só seu Divino mesmo, né? Creio que sim. E agora da Titã, nós temos várias pessoas que trabalharam lá. Ainda estão aqui. Estão aqui em Matão, já dos seus 80 e tantos anos, lúcidos, dispostos a deixar um registro. Essa gente era o caso de município ter aí um bom jornalista que fizesse um trabalho de ouvir essa gente, de compilar tudo isso para compor a história da cidade. Eu acho que você voltou ao assunto, eu devo dizer assim, que há muitas coisas importantes para serem feitas. Toda a cidade, o Chico, deve ter lá atribuições aos montes, lá não é uma coisa tão simples assim administrar a cidade. Mas eu acho que nós devemos há tantas décadas para a história que isso é a prioridade agora. Eu nem acho que tem que ser rápido.
Acho que juntos podemos assim estabelecer um plano, né? Já houve uma época, um governo passado, aí, um projeto de reconstrução daquilo. Até um arquiteto de Matão pesquisou o modelo de construções daquela época. Modelo de janela, de telhado, nada que Matão não pudesse oferecer como mão de obra. E fez todo um urbanismo. É o Mário Brandão. O pai dele foi da Citrosuco, da Futropic. Esse projeto foi entrada na prefeitura. Não localizamos mais. Pois bem, vamos recompor esse projeto. Sem prazo. Um trabalho conjunto com a prefeitura, já vendo assim, primeiro não deixar cair a estação. Depois o que fazer dela. E no que depender da gente, do nosso grupo, está todo disposto, um grupo alegre, sem nenhum vínculo partidário que pudesse ser oposição, situação, nada disso. Cabeça aberta, nós somos palmeirenses e corintianos, e disposto a deixar para a nossa próxima geração um pouco do nosso trabalho junto com o poder que está aí, que é representativo e vivemos a plena democracia. Esse é um patrimônio, né, Lígia, federal? Há caminhos aí muito abertos aí, eu imagino, né? Para o governo municipal, que é do partido. Sem dúvida, acho que tudo isso ajuda, né? Facilita, né? Eu queria deixar bem, assim, registrar a coisa do progresso. A gente não é contra o progresso, é óbvio. A força dessa rede social, que a partir daí, de uma foto publicada, de um comentário de um amigo que mora lá em São Paulo, que nunca esteve, e isso proporcionou que a gente fizesse, se reunisse e incluísse muita gente. Quer dizer, um monte de gente estava pensando a mesma coisa, no entanto, separadamente. Exatamente, né? Então hoje a gente tem mais essa ajuda, né? Certamente. Isso pode tornar o grupo mais forte. Quanto mais forte e representativo, maior também a possibilidade de que ele seja ouvido, né? Oi, Jamir. Olha, é a beleza dessas redes modernas aí, né? Juntando o acervo que a gente já tem de fotos, e agora tem alguns jovens que já estão fotografando. Já estamos num segundo momento, não é só reconstituir o que tem, é um modelo novo, a visão nova do jovem. Temos uma referência próxima, que é Araraquara, o museu da Estrada de Ferro que está sendo construído, ou implantado, instalado na antiga estação. Por que não pensar que podemos dar